Gravar. Hoje eu vou concluir aquela parte da NH11 que a gente viu começou na semana passada, eu acho, ou retrasada, e aí a gente acaba aquele assunto que a gente estava vendo antes da pandemia. Ok? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação, qualquer dúvida vocês sabem. Voltar para a gente parou justamente na parte de calibração. A gente parou aqui. A gente ia começar a falar sobre isso. A gente ia falar sobre os procedimentos de medição. Eu acho que a gente não tinha confirmado isso. Então, a gente estava falando sobre a calibração, que deve ser feita com base na recomendação do fabricante, dados históricos e critérios que venham a ser estabelecidos em lei. Isso eu já falei para vocês. Aí eu ia começar agora a parte de medição. O trabalho que eu passei para vocês é sobre esse assunto, tá? E tem que ser entregue até semana que vem. Então, depois, caso não lembre, assistam novamente, tá lá no YouTube. Então, bora lá. Pô, minha garganta tá sumindo. Vai. A medição deve ocorrer com sistema de iluminação dentro de suas características típicas de operação. O que é isso? Quando for fazer a medição, eu tenho que verificar se aquele é o normal, se normalmente aquelas lâmpadas ficam ligadas, se o processo é aquele mesmo. Porque tem que ser um dia típico, um dia normal. Tá? É isso que ele está dizendo com isso aqui. Que as medições devem ocorrer com sistema de iluminação dentro dessas características típicas de operação, o que acontece normalmente todo dia. E antes de serem iniciadas as leituras, essas medições, né, é preciso observar as recomendações do fabricante com relação ao tempo de estabilização do medidor. Então, isso aqui é uma coisa importante. O luxímetro, ele precisa ser ligado, mas a gente não vai começar a utilizar ele na mesma hora. Ligou, já vai usar. Ele deveria ter um tempo de estabilização. O fabricante, às vezes, coloca no manual, né, esse tempo. Mas caso não tenha no manual do fabricante, existe essa norma, a NBR 5382, verificação de iluminância interiores. E essa norma fala o seguinte, ó, antes da leitura, as fotocélulas devem ser expostas a uma iluminância mais ou menos igual à da instalação, até as mesmas se estabilizarem, o que geralmente requer de 5 a 10 minutos. Então, o que é isso aqui? Fui lá no manual do fabricante e o fabricante não fala nada sobre estabilização, mas tem que estabilizar. Eu sigo essa NBR. E essa NBR fala que toda vez que eu for começar a medição, a primeira medição do ambiente, eu devo deixar o luxímetro ligado, exposto, né, com a fotocélula exposta, por 5 a 10 minutos, para ele estabilizar, para ele não ficar oscilando. E aí, esse tempo de estabilização deve ser considerado sempre que o instrumento foi iniciado para a primeira leitura ou quando o sensor foi exposto a uma quantidade de iluminação sensivelmente diferente de sua última leitura. Então, por exemplo, você vai começar a fazer a avaliação de um escritório. A primeira leitura, antes da primeira leitura, tu vai deixar o luxímetro aberto lá por 5 a 10 minutos. Aí vai fazer medição de todo o escritório e tudo mais. Tá? Esse escritório, a iluminação é mais ou menos igual. Então, sem problema. Só que tu saiu de lá e agora foi para o almoxarifado. E lá no almoxarifado é mais escuro. Como há uma diferença de iluminação muito grande, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deixar de novo 5 a 10 minutos para o equipamento estabilizar, para depois reiniciar. Acho que entenderam, mas se alguém não entendeu, é só falar. Vou continuar. Mas se não entenderam, fala. A leitura deve ser realizada num plano da tarefa visual ou quando este não for definido a 75 centímetros do piso. Então, quando eu tenho uma bancada de trabalho, é em cima da bancada. Agora, quando eu não tenho essa bancada, por exemplo, posto de trabalho de um professor dando aula em sala, andando, ele não vai ter um posto de trabalho fixo. Então, qual vai ser a altura que eu faço? Eu faço a 75 centímetros do piso. Ok?
E esse plano pode ser horizontal, vertical ou inclinado. Geralmente vai ser horizontal. Mas, por exemplo, está trabalhando numa prancheta. É inclinado. Então, vai colocar lá a fotocélula. A medição na área da tarefa deve ser realizada ponto a ponto, levando em consideração a região de uma tarefa visual efetivamente executada. Isso também é óbvio, mas bora lá. Eu tenho uma mesa de trabalho. Eu não trabalho nos cantos da mesa. Eu trabalho aonde? Nessa área mais central. E aí, é lógico que eu vou fazer a medição. É na região onde a tarefa é mais utilizada. É mais executada, falando melhor. E aí a gente vai para os procedimentos para determinação da iluminância média. Não, ou melhor, a gente vai ver isso depois. A gente vai ver isso depois. Primeiro, isso aqui... Minha internet está ruim, professor. Ok, se não conseguir assistir agora, assiste depois, paciência. Então, essa é a parte aqui é bem importante, porque é o relatório que vocês vão ter que fazer. Então, toda vez agora que forem fazer a avaliação de iluminação, a gente precisa fazer um relatório. E aqui está dizendo de que forma tem que ser esse relatório técnico. Vocês podem assinar, é um relatório, não é um laudo. E esse relatório tem que ter o quê? Então, no mínimo o seguinte. Primeiro, introdução composta por objetivos do trabalho, justificativa e datas ou período que foram desenvolvidas as avaliações. Então, tem que ter uma introduçãozinha lá. Ó, o que vai ter lá? Objetivo. O objetivo desse relatório é fazer a avaliação de iluminância dos trabalhadores, aí com a justificativa. O intuito deles não terem problemas com a parte visual, evitar o número de acidentes em função de uma iluminação adequada. Eu estou inventando aqui, mas é algo assim, tá? Então tem que ter o objetivo do trabalho, o porquê, ou seja, a justificativa que você está fazendo, a data e o período que você fez. Eu fiz de 5 de agosto até 13 de setembro o levantamento. Então, essa parte inicial do documento. Depois, instrumental e acessórios utilizados e registro do certificado de calibração. Então, você vai, eu usei o luxímetro, marca tal, modelo tal, vai se descrever o instrumental e também acessórios. Eu usei um tripé, eu usei, sei lá, um cronômetro. O que eu usei, tá? E registro do certificado de calibração. E anexo, eu também vou colocar o certificado de calibração no luxímetro para comprovar que o resultado que está aparecendo lá é válido. O que mais? Critérios e procedimentos de avaliação adotados. Então, quais são os critérios que você adotou para fazer essa avaliação? Basicamente, a gente vai adotar a NHO 11, né? Que é a norma que está vendo. Mas, por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês uma NBR para o tempo de estabilização. Então, foi um critério que eu adotei e que não está na NH11. Então, essa norma aqui que eu passei para vocês, aqui, ó, NBR 5382. Essa norma não é da NH11. E é um critério que a gente pode utilizar. Então, caso você use algum critério, algum procedimento que não esteja descrito na NH11, você vai indicar aqui. O que mais? Descrição, essa é a parte mais chata. Ó. Descrição dos ambientes de trabalho, das atividades e das tarefas realizadas, do sistema de iluminação, dos tipos de luminária, das lâmpadas e suas características. Então, vai descrever o ambiente de trabalho, as atividades que os trabalhadores fazem nessa área, o sistema de iluminação, ou seja, qual o tipo de luminária que tem lá, o tipo de lâmpada e as características. Então, isso aqui dá muito trabalho para fazer. Então, é lâmpada incandescente, fluorescente, sei lá o quê. E aí, o tipo de luminária que tem. Então, essa parte aqui não é teoricamente difícil, mas é muito trabalhosa. E descrever cada ambiente da empresa. Dados obtidos com parâmetros quantitativos e qualitativos. O quantitativo é justamente o valor que tu pegaste com o luxímetro. E o qualitativo, não sei se vocês lembram que a gente falou de cintilação, efeito estroboscópico, ofuscamento, isso são dados qualitativos. Então, essa avaliação qualitativa, nesse pós-trabalho há um problema de ofuscamento. Então, você vai indicar o que acontece. Interpretação dos resultados. Esses valores obtidos estão acima, estão abaixo do quadro 1.
Então, você obteve lá determinado posto de trabalho, 500 lux. Isso é o suficiente ou não de acordo com a norma? E informações complementares. Caso tenha alguma informação que você acha importante colocar, você vai, foi identificado no setor, apesar de abaixo do nível de luminância, várias luminárias queimadas. É uma informação complementar. Porque, na verdade, não é o valor real, mas você fez a avaliação naquele dia e estava tudo queimado. Então, esse relatório aqui, vocês vão ter que fazer para a empresa. Então, vocês são um técnico de segurança da empresa, pode terceirizar, mas geralmente, se eu tenho um técnico, vou fazer com o meu técnico. Então, vocês têm que fazer esse levantamento. Volto a dizer, isso dá muito trabalho. Não é que seja difícil, mas é trabalhoso pra caramba. Entenderam esse relatório? Espero que sim. Tá. Eu achava que ontem tinha sido vergonha. Na verdade, vocês são calados mesmo, né? Então, bora lá, vou continuar. Anexo 2. Aspectos a serem verificados na análise preliminar. Então, essa análise preliminar, eu já até falei sobre ela na última aula, mas eu vou... Ok, Sara. Eu vou dar rapidamente passar os itens. Então, não vou ler nem ler, só vou explicar rapidamente. Cintilação, vocês lembram quando a luminária está vibrando, assim, ela está cintilando e aquilo incomoda? Efeito estroboscópico, que quando gira na mesma frequência da luminária e parece que o equipamento está parado, ou, por exemplo, o pneu está parado. A gente já viu isso, não vou ler isso de novo, não. O que mais? Ofuscamento, quando eu tenho uma luminária que está jogando a iluminação muito forte no seu rosto e aí dificulta a visão, dificulta até a realização da atividade. Isso aqui eu não falei. Zonas de transição entre ambientes internos e externos. Por exemplo, aqui em Manaus é muito comum acontecer isso. A gente está lá num determinado fábrica ou um determinado setor e aí tem uma iluminação que é normal, mas não é tão clara assim. Aí tu sai no sol, aí tu tem aquele impacto. Ele está dizendo que eu deveria ter uma zona de transição, ou seja, entre essa área interna e essa área externa, essa área interna um pouquinho na penumbra e essa área externa muito clara, eu deveria ter uma zona de transição ali com uma iluminação um pouquinho mais forte para não ter um impacto tão grande quanto eu saísse. Isso eu nunca vi, mas é uma recomendação. Aparência da cor, também a gente não falou sobre isso. Então tem 3 grupos, bora lá. Existe cor quente, cor neutra e cor fria. E a norma estabelece essa tabela aqui, ó. Já vou explicar melhor. Cor quente, abaixo de 3.300K. Cor intermediária, de 3.300 a 5.300. Cor fria, acima de 5.300K. Esses valores de 3.300, isso está na própria luminária, tá? Na lâmpada. Na verdade, na lâmpada vai vir essa informação. Ou pelo menos no manual dessa lâmpada vem. Tá. E o que é isso aqui? Quando a luminária ela é mais branca, digamos assim, ela é cor fria. Quando a luminária ela não é tão branca, a quantidade de iluminação é a mesma, mas ela é um pouco mais escura, ela é cor quente. E no meio é a cor neutra. Então, o que ele estabelece aqui? Que, por exemplo, se eu estou numa escola, se eu estou numa área administrativa, numa área industrial, qual cor que eu deveria colocar? Fria, neutra ou quente? Fria, né? Ou seja, uma cor mais clara. Porque cor quente a gente coloca onde? Num lugar de descanso, por exemplo, um quarto para dormir. Cor quente. Uma cor que vai relaxar mais. Imagina você colocar uma cor quente numa escola. As pessoas vão dormir. Ou uma cor fria no quarto. As pessoas não vão dormir direito. Então, isso aqui é uma coisa que as pessoas não estão nem aí. Então, o cara compra a lâmpada pelo preço. Não verifica se é cor quente, neutra ou fria. E a norma pede para fazer essa verificação, tá? Entenderam isso ou não? Coloca pelo menos um legal aí, ou falem um sim ou não. Sim, professor. Só para eu saber que vocês estão vivos. Isso.
Josifrane Yes, que a Josifrane é internacional. Ok. Então, bora lá. Então, é basicamente isso que ele vai falar aqui, nesse slide. Eu vou pular. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui é cor fria. Percebe que é bem claro. E aí, num ambiente tipo museu, por exemplo, seria a cor intermediária, que não precisa ser tão claro, mas também não precisa ser tão escuro. Então, ele vai estabelecer essa classificação aí. Essa parte é tipo checklist, que não é obrigatório, eu vou pular. E aí a gente vai para a parte específica, para a determinação da iluminância média. Então, este anexo estabelece procedimento para a verificação de iluminância de interiores de áreas circulares. Então, o que é isso? Não sei se vocês lembram que eu fiz em sala de aula a avaliação da sala e do corredor para tirar essa iluminância média. Então, tanto a sala quanto o corredor ou é quadrado ou é retangular. Então, se por acaso você está fazendo a avaliação num ambiente que é circular, redondo ou triangular, a norma ela não tem metodologia para isso. Você vai ter que fazer ajuste. E essa que é a bronca que o pessoal toda vez reclama, me manda mensagem. Ah, professor, aqui na empresa não tem... não é o mesmo formato que está na norma. TVN, você vai ter que ajustar e você vai ter que escrever exatamente. Lembra lá da parte do procedimento de algumas observações lá no relatório técnico? Então, você vai ajustar a essa situação. Tá? Então, por exemplo, se tem um círculo, tu vai colocar... Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Uma caneta. Ah, não, tem um local aqui, peraí. Tem um quadro aqui, eu tinha esquecido. Boa noite, Laila. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Então, aqui. Boa noite, querida. Então, por exemplo, a sala é circular. Se a sala é circular, como é que tu pode fazer? Tu pode fazer o seguinte. Tu pega, coloca um retângulo aqui. Considera esse retângulo. Opa. E aí tu arredonda, colocando mais um retângulo por aqui, aí outro retângulo lá do outro lado, e assim vai. Para tentar com base, porque ela só tem metodologia com retângulo e quadrado. Tá? Ah, mas é circular. Ah, vai ficar faltando um pedacinho. É isso que tu vai ter que ajustar. TVN, a norma não tem ambientes triangulares, circulares, porque o mais comum é quadrado ou retangular. E aí você vai ter que dar seu jeito de fazer a avaliação nesses tipos de ambiente diferentes. Pô, professor, eu vou ter que inventar. Você vai ter que ajustar. E uma galera me manda mensagem às vezes, professor, mas não tem aqui, como é que eu faço? Fazendo. Você vai ter que ajustar a situação da empresa. E aí você vai colocar no relatório qual foi o critério que você adotou, tipo esse que eu acabei de falar. Eu peguei, considerei um círculo, considerei um retângulo maior, 2 retângulos menores. Você vai descrever qual foi a metodologia que você adotou com base nos critérios da NH11, forçando um pouquinho a barra para poder fazer. Não tem outra norma? Não conheço. Os resultados podem ser influenciados por fatores como refletância, tipo de lâmpada, sua vida útil, tensão de operação, instrumentação utilizada. Portanto, os resultados são válidos para as condições em que foram realizadas as medições. Isso é importante estar no relatório técnico de vocês. Se vocês fizeram a avaliação esta semana, o que está lá é a verdade nesta semana. Semana que vem, trocaram lâmpada ou queimou lâmpada, já não é a mesma coisa. Tá? Todo relatório que vocês fizerem, vocês têm que dizer, olha, foi realizado no período de tal a tal e podem ter alterações devido a mudanças no processo. Alguma coisa assim. Então, naquele período, ok. Depois daquele período, se mudou alguma coisa, lógico que não é mais válido. Todo documento que eu faço, eu coloco isso. E como é que a gente faz o cálculo da iluminância média? Então, o que a gente fez na aula passada? A gente estava considerando a iluminância ponto a ponto, ou seja, cada posto de trabalho. Só que vocês lembram que eu tenho que comparar com a iluminância média, tirar 70% da iluminância média. Como é que eu faço essa iluminância média? Então, primeiro,
eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, mas eu passei isso em sala. Então, aqui, imagina que eu tenho um ambiente que tem, isso aqui, essas bolinhas são as luminárias, tá? Então, tem várias luminárias. Tem 8 assim, 8 assim. E aí, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar as luminárias do canto. Então, como é que eu pego esse valor da luminária do canto? Da luminária até o canto, no meio do caminho entre a luminária e o canto, eu pego neste ponto aqui, com o luxímetro, o valor que está dando. Ah, está dando 300 lux. Esse aqui seria o P1. Lá no outro canto, no canto extremo, eu também pego da luminária para o canto, no meio do caminho eu pego o P2. Vou somar o valor que deu em P1 com o valor que deu em P2, divido por 2, eu tenho o valor do P de pato. Ok? Depois eu vou pegar as laterais. Nas laterais eu vou pegar as duas luminárias centrais, ou próximo do centro, e vou pegar o seguinte, vou cruzar aqui e cruzar para lá. Então, dessa até essa projetada na parede, dessa até a outra projetada na parede. Aonde elas se cruzarem é o T2. E dessa luminária até a parede, no meio, é o T1. Tá? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, e aí será o T3, da luminária para a parede, e o T4, o cruzamento entre as luminárias. Isso aqui a gente já viu em sala, e a gente fez a avaliação da sala. Mas, se vocês tiverem dúvida, falem. Então, como é que eu vou calcular esse T de tatu? Eu vou somar T1, mais T2, mais T3, mais T4, somo e divido por 4. Tem o valor do T de tatu. Depois eu vou calcular o Q. O Q é o fundo e a frente aqui da sala. Mesma coisa, eu cruzo daqui para cá, da luminária para outra, para a parede, da luminária para a parede. Aonde bater, eu pego o valor do Q1, estou lá com o luxímetro, pego o valor do Q1, e da luminária para a parede, no meio do caminho, pego o Q2. Na frente da sala, a mesma coisa. Somo o valor de Q1, Q2, Q3 e Q4, divido por 4, tenho o valor do Q. Tá? E por fim, eu calculo o que é o mais chato, que é o R, que são esses valores centrais. Então, o R, o que eu faço? Ó, eu pulei a primeira fila de luminárias, pulei a segunda, fui para a terceira. Na terceira, eu peguei essa luminária aqui da ponta e embaixo da luminária, eu pego o R1. O R2 já não é embaixo da luminária, é entre as duas luminárias. Ó. Entre essa luminária e essa luminária, eu coloco o luxímetro e pego o R2. O R3, entre essa luminária e essa luminária, eu pego o R3. E no meio das 4 luminárias eu pego o R4. Repito exatamente aqui. R5, R6, R7 e R8. Somo esses 8 valores, divido por 8 e tenho o valor do R de rato. Tá? Então, com base nesses valores que eu peguei, eu lembro que eu fiz um exercício também sobre isso, eu vou jogar numa equação. A equação é esta aqui. Ó. Então, qual é esta equação? R de rato lá, a gente pegou os 4 valores, dividiu por 8 e jogou aqui, vezes N menos 1. O que é o N e o que é o M? O N é a quantidade de luminárias por fila, então quantas lâmpadas, quantas luminárias eu tenho na fila, e o M é o número de filas que eu tenho. Nesse nosso exemplo aqui, não dá muito bacana, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 luminárias por fila e ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele tem 8 filas. O cara deveria ter feito diferente, mas colocou igual, então ok. Então dá 8 e 8. Então o meu N é 8 e o meu M também é 8. Então vai ficar o valor do R vezes 8 menos 1 vezes 8 menos 1 também, porque o N e o M são iguais. Mais o valor do Q, 8 menos 1, mais o valor do T, vezes 8 menos 1, mais o valor do P. Tudo isso dividido por 8 vezes 8. Tá? Calculo, eu tenho a ilumância média. O que eu vou fazer com esse valor? Eu vou tirar 70% disso e ver se está atendendo. Então, por exemplo, esse posto de trabalho que eu estou aqui, eu peguei a medição e deu 500 lux.
E lá no quadro 1 diz que 500 lux está ok. Tá? Mas quando eu calculei a iluminância média do escritório todo que eu estava lá, estava dando 1000 lux. Quanto é 70% de 1000? 700 lux. Eu disse que esse posto está 500. Está atendendo? Não. Ele tem que atender pelo menos os 700. Professor, mas você falou que ele estava atendendo o quadro 1. Ele tem que atender os dois parâmetros. Ele tem que atender o quadro 1 e ele tem que atender 70% da iluminância média. São os dois parâmetros. Dúvidas? Duvido, mas... Não. Não há dúvidas? Ok. Estou acreditando. Vou passar um exercício disso depois, eu acho. Já que estão entendendo. No exercício eu vou sentir dúvida, professor. Na verdade, a gente fez o exercício em sala exatamente sobre isso, tá? Avaliando a sala. Tô lembrada. Um outro tipo de ambiente é de área retangular. Então, por exemplo, vocês provavelmente estão aí numa sala, num quarto, numa cozinha, e nesse lugar que vocês estão, deve ter uma luminária em cima. Pode ter mais de uma, mas provavelmente tem uma luminária em cima. Tá? A maioria de vocês. Por exemplo, eu aqui estou no escritório e tem uma luminária aqui em cima de mim. Então, essa luminária, o único lugar que eu, quando é um ambiente assim, que é só com uma luminária central, o único lugar que eu não vou medir é embaixo da luminária. Então, a luminária está aqui no meio. Eu pego da luminária para a parede, no meio do caminho aqui, ó, eu pego o valor do P1. Da luminária para a parede, eu pego o valor do P2. Da luminária para a parede, eu pego o valor do P3. Da luminária para a parede, eu pego o valor do P4. Pego esses 4 valores, divido por 4 e tenho a iluminância média desse ambiente. Tá? Então, esse é bem fácil de fazer. É só pegar da luminária para a parede, P1, P2, P3 e P4 e tenho a iluminância média. Esse valor, qualquer posto de trabalho nesse escritório, teria que ter pelo menos 70% da iluminância média. Estou pressupondo que vocês estão entendendo, hein? Eu vou continuar. Se vocês não perguntarem nada, significa que entenderam. E professor, Fala. qual é a tabela que tem que comparar? Quadro 1, lembra lá? Lá no início tá. da norma tem o quadro 1. Esse quadro 1 é um quadro grandão. Deixa eu voltar lá. Esse aqui, ó. Lembra? Quadro 1, que ele vai te dar o valor de iluminamento e IRC. Então, esses valores aqui, 100, 200, 100, vai embora essa tabela, é o valor que eu tenho que comparar cada posto. Só que além de comparar cada posto, eu preciso, tá aqui, que a iluminância medida seja, não pode ser inferior a 70% da iluminância média, que é isso que a gente está calculando agora. Ok. Lembrou? Ok? Ok. A outra situação é corredor, que a gente lembra também que a gente fez a avaliação lá do corredor do IFAM. Então, como é que faz corredor? Corredor, primeiro. Ok, Brenda. Primeiro eu vou pegar, posso pegar a primeira luminária e a última luminária para calcular o P1 e o P2. Da primeira luminária para o canto do corredor, no meio do caminho eu pego o P1, ó, daqui até o canto, no meio do caminho eu pego o P1. Eu vou lá para a última luminária e faço a mesma coisa. Da luminária para o canto, no meio do caminho eu pego o P2. Somo P1 mais P2, divido por 2, eu tenho o valor do P de pato. Depois eu vou calcular o Q. O Q como é que é? Eu pego da segunda luminária, cruzo, até projetar para outra luminária, ó, e cruzo aqui também. No meio, eu tenho Q1. Da luminária para a parede, eu tenho Q2. Também cruzo de novo, eu tenho Q3. Da luminária para a parede, eu tenho Q4. E faço a mesma coisa do outro lado. Somo esses 8 valores e acho o Q. Somo esses 8 valores, viro por 8 e acho o Q. Tá? O Q de queijo. Com essa informação do P e do Q, eu jogo nesta equação. Q vezes N, o que é o N? O número de luminárias. Então, digamos que são 7 luminárias.
7 menos 1 mais o valor do P dividido por 7. Tá? E aí eu tenho a iluminância média. Dúvidas, senhoras e senhor? Não, até agora não. E professor, toda vez que for dividir, tem que ver a quantidade de luminária para poder dividir? Ou vai Depende ter aquele valor exato? Não, tá aqui, ó. O N é igual à quantidade de luminárias. Está aqui escrito, ó. N é igual à quantidade de luminárias. Então, o número de luminárias era 7, 6, 5, depende. Então, nessa equação aqui do corredor... Boa noite, Gracinildo. Nessa equação E professor, Espera um instante, rapidinho. Nessa equação aqui, vou dividir por N. Nessa outra equação aqui, ó, eu vou dividir por N vezes M. Então, depende da fórmula. Então, eu vou ter que olhar qual é o ambiente. É quadrado? É corredor? E assim vai. Fala agora, Andresa. a gente vai ter que medir com aquele aparelhozinho, né? Que o senhor levou para a Oxímetro. sala. Isso, exatamente. Assim, para poder a gente descobrir quanto é de cada um, para poder fazer a somatória, né? Dividir Exatamente. tudinho. É Tu isso? entendeu, Andressa, Sim, também? entendi. Quero ver na hora do exercício a enrolação que vai ser. Não é questão de... Volto a Eu falar. também. Volto a falar. Isso aqui, eu passei uns 2 exercícios e eu fiz em sala. Eu fiz a avaliação da sala, eu fiz a avaliação do corredor. Eu lembro disso que eu fiz na sala de Eu vocês. lembro. Eu lembro também, professor, eu copiei todos Mas os eu tava exemplos que o lá senhor com a deu. gente, professor. Agora é diferente. Aí O é senhor só tá diferente. Quando vocês estiverem na celular. empresa, quem é que vai estar lá do lado? Só pergunto isso. A gente, Deus. Eu não vou estar lá. Eu só sei que eu não Então vou tem estar que lá. dar apoio, professor. TVN. Nosso apoio. Negativo. Sou nem banqueira, nem mesa, nem não sei o que para dar apoio. Então, TVN. Tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte, isso já foi passado. Eu estou revisando. Na verdade, a orientação dá para passar direto? Dá. Eu sabia que não dava, por isso que eu estou revisando. Mas bora lá, vou continuar aqui a nossa história. Só que se vocês não estudarem, daqui a um mês vocês esqueceram de novo. Então, o que eu faria se fosse vocês? Isso é uma coisa que vocês vão precisar, tá? Tem coisas teóricas que vocês não precisam tanto, mas isso aqui é uma coisa prática, vocês vão precisar. Era para vocês terem no caderno de vocês um exercício explicando para entender passo a passo que isso tem. Eu tenho todos os seus exercícios, Ok, professor. não, mas você não entendeu. Que você entenda depois. Porque não adianta ter lá escrito e você não entender depois. Então tem que estar escrito detalhadamente para você. Rapaz, se eu ler isso aqui de novo, eu consigo entender. Porque quando chegar na empresa, daqui a um ano, que não vai ser agora que vocês vão entrar na empresa, daqui a um ano, eu não vai estar lá o Mário para explicar. Então tem que ter alguma forma de vocês conseguirem, lendo esse material, vendo um vídeo meu, sei lá de que forma, para vocês conseguirem. Rapaz, eu consigo lembrar. Ou, ferrou, eu não consigo lembrar. Aí o que acontece muito, aí depois vão fazer treinamento comigo, vão pagar para fazer treinamento comigo externo. Que eu fico indignado quando eu vejo ex-aluno. Aí eu até falo, para que tu tá aqui? Tu viste 72 horas disso. Tu quer ver 8 horas? Mas podem me ligar, tá? Quando saírem. Eu vou frescar, mas podem ligar, pode ir lá no IFAM. Eu vou tirar dúvida, mas eu vou frescar. Já tô avisando. Então, já sabem que vocês vão ter as dúvidas sanadas, mas eu vou frescar. Mas pode ligar, pode entrar lá, pode ir lá no IFAM. Né, Brenda? Tá bom, então eu vou lhe ligar, tá bom? À vontade, vocês podem, mas eu vou frescar. Todo ex-aluno meu que me manda... Hoje mesmo uma ex-aluno estava mandando mensagem, chora, fala com a bronca, e ninguém liga para dizer, oi, professor, tudo bem? É tudo... Professor, tô com dúvida aqui. Bora lá. O senhor tá bem, professor? Tem gente que não manda nem o nome, eu não sei nem quem é, eu respondo, não sei nem quem é, porque a pessoa não coloca nem o nome. Mas bora lá, continuando aqui a minha história. Mas podem mandar à vontade, eu vou frescar, mas eu vou responder. A outra situação é quando eu não tenho luminárias, ou melhor, quando as luminárias são coladas, uma atrás da outra. Tem uma foto aqui que dá para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó.
Percebe que nesse caso aqui as luminárias são coladas uma atrás da outra que parece que elas são contínuas. Elas não são contínuas, porque não tem lâmpada desse tamanho. Mas ela é uma do lado da outra e fica parecendo que são contínuas, tá? Então, como é que eu faço neste caso? Aqui. Vou calcular, ó, a luminária contínua aqui, ó. 1, 2, tem várias luminárias aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 luminárias. Só que é uma do lado da outra. Vou pegar o P1, P2. Então, dá a luminária para a parede, pega o valor do P1. Dá a luminária para a parede, pega o valor do P2. Aí depois vou pegar as laterais, ó, T1, T2. Cruzo, acho o T1. Dá a luminária para a parede o T2. Do outro lado também a mesma coisa. Cruzo, acho o T3. Dá a luminária para a parede T4. Soma, divido por 4, acho o T de tatu. Frente e fundo ficou fácil, eu só pego o central, ó. Cruzo Q1. Cruzo Q2, são só dois valores. Então, soma e divido por 2. E acho o Q de queijo. E depois percebe que o R é mais fácil, porque lá no outro o R eram 8 e eram bem definidos. Aqui é aleatoriamente no meio. Então, R1, R2, R3, R4. Pego os 4 valores, somo e divido por 4, acho o R. Pego esses valores, jogo na equação e tenho o valor da ilunância média. Ok? Ok. Professor, eu fiquei com dúvida quanto seria essa luminária contínua. Eu não entendi o final, Yasmin. Quanto seria o quê? A luminária contínua. Aqui, ó, contínua, que eu digo, é isso aqui, ó. Eu tenho imagina que tem uma lâmpada e logo na sequência tem outra lâmpada. Fica parecendo que as luminárias é uma única lâmpada. Não é, né? É uma lâmpada colada na outra, colada na outra. Geralmente, por exemplo, lá no IFAM, como é? Eu tenho uma lâmpada aqui, sei lá, 1 metro, 2 metros, eu tenho outra. Elas são afastadas. Nesse sistema, é uma colada na outra. Entendeu? Agora ou não? Yasmin? Entendi, obrigada. Tá. Isso geralmente é mais escritório, que gasta mais, assim, é mais bonitinho, mas banco também às vezes tem. Por exemplo, lá no IFAM, acho que não tem nenhum setor que seja assim. Sim. A outra situação seria luminária contínua, mas uma única fila de luminária contínua. Como se fosse um corredor, como se fosse uma sala de reunião com uma única fila de luminárias. Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, vou pegar o P1, P2, os extremos. Vou pegar, aqui é mais fácil, Q1, Q2, Q3, de um lado, Q4, Q5, Q6 do outro lado. Mas como é que eu faço para pegar esses valores? Tá aqui, ó. Eu pego o comprimento das luminárias, então digamos que seja 20. Então daqui até aqui 20 metros. E tiro 1/4. Então 20 por 4 dá 5. Então aqui vai dar 5, aí eu pego as primeiras duas, mais 5, pego as segundas, segunda e terceira, ou melhor, terceira e quarta, e puxo mais 5 metros, acho a quinta e sexta. Então, eu vou pegar da luminária para a parede no meio, a 5 metros daqui, considerando que nesse meu exemplo, o comprimento total das luminárias é 20. Ó. Então, 20 é o L, 1/4 de L é 5. Então, daqui para cá tem 5 metros. Então, eu pego daqui para a parede e aqui eu meço. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Somo esses 6 valores, divido por 6, tem o valor do Q de queijo. Somo o P1, P2, divido por 2, tem o valor do P de pato. Pego esses valores, jogo na equação. Ok? Sempre será isso. Eu vou ter um ambiente, eu vou verificar se aquele ambiente está compatível com a minha empresa, tá? O que pode acontecer às vezes? Imagina que na tua empresa, deixa eu só abrir aqui. Opa. Que na tua empresa o ambiente, deixa eu até deixar isso aí, o ambiente vai ser um quadrado, ele é um retângulo.
Pô, professor, aqui o escritório vem por aqui e continua para cá. Como é que eu vou fazer? Como eu fiz aqui. Tu vai calcular essa área aqui e depois tu calcula esta área aqui. Então, você vai ter que se adequar, porque não existe esse ambiente em L lá nos exemplos dele. Então, sempre tu vai ter que se ajustar à tua empresa, à situação da tua empresa. Dúvidas, senhoras e senhor? Não. Tá? Professor, Fala, Saira. aquela equação que o senhor passou anteriormente é da luminância média, como que é? Não Iluminância entendi. média. Cada uma dessas que eu estou mostrando é a iluminância média para cada tipo de ambiente. Corredor, um ambiente que só tem uma luminária, isso é a iluminância média. Tá. Tá? Tá, só pode voltar para anotar rapidinho, por favor? Tá, só deixa eu concluir aqui. O que vai acontecer às vezes também. Então, você está fazendo a avaliação, lembra que tem os pontos na lateral, no meio, não sei o quê. Só que pode acontecer, na hora que você, por exemplo, você precisa fazer a avaliação lá do fundo, né? Opa. Só que bem aqui tem uma máquina. E lembra que quando eu fosse calcular o Q aqui e aqui, desse lado tudo bem, não tem nada. Mas aqui tem uma máquina grandona. Aí eu vou ter que calcular, pegar o valor bem aqui do lado. O que vai acontecer? Já tem um errozinho aqui. Só que lembra lá no teu relatório, tu vai escrever que, em função da presença de uma máquina, a medição foi feita a 2 metros da parede. Todos esses ajustes que você fizer, que você não fizer exatamente o que a norma está solicitando, vai ter que ser descrito naquele seu relatório. Entenderam isso ou não? Sim. Tá. Sim. Então, às vezes vai dar um pouco de trabalho. Opa, deixa eu voltar lá pro... É essa equação que tu está falando, Sara? É, professor, essa mesmo. Tá. Rapidinho. Tá. Essa parte final aqui, caso vocês tenham dúvida, que eu passei um pouquinho mais rápido, lá no Jornal Segurito, ver o último vídeo sobre NH11, que eu vou explicando cada uma delas. Tá? Porque, como eu estou dizendo, eu estou dando uma revisada. Estou tentando dar uma revisada para vocês. Mas lá eu tenho, acho que são 4 ou 5 aulas sobre esse assunto. Jornal Segurito no YouTube, e aí coloca lá a parte de NH11. Aí vai ter 4 ou 5 vídeos sobre esse assunto. Então, quando vocês forem fazer também, realmente, dá para pegar, lembrar por lá. A NH11 acaba aqui, acaba justamente nesse item aí. Aí eu vou começar agora o assunto que eu comecei à tarde, que é a parte de produtos químicos. Tá? Da NH11, o exercício que eu passei para vocês é justamente sobre esse tema. Tá? Então, vocês vão ter que... Eu fechei o dia? Ah, não, tá aqui. Vocês vão ter que fazer o exercício com base nesse assunto. Eu não passei nenhum exercício de cálculo, então não chorem. Eu só passei exercícios mais simples, na minha opinião. É aquele exercício que o senhor está no grupo, é, professor? Sim, De senhora. hoje? Exatamente. Tá? Então, aquele exercício é só de marcar, que eu nem gosto de fazer trabalho assim, mas a distância vai ficar mais complicado para mim, então... E aí é só de marcar para vocês, o assunto é NH11. Okay? Quando a gente voltar para a sala, aí eu ferro mais vocês com prova mais forte. Por enquanto, as provas são Meu Deus! várias, mas mais simples. Tá? Não, a vantagem é que eu vou fazer agora mais, porém mais simples. Em sala eu faço menos, só que mais pesado um pouquinho. E nem minhas provas nem são tão difíceis. Sim, voltando aqui para a nossa história. Bora começar então a ver a parte de avaliação química. Só que eu não vou falar só da parte de avaliação, porque o que interessa para a gente em laboratório, que essa disciplina é laboratório, é a parte da avaliação. Mas eu preciso passar a teoria do início para vocês entenderem a parte de avaliação. Então, bora lá. Então, primeiro, eu tenho que definir o que é higiene ocupacional. Então, higiene ocupacional é a ciência e a arte
dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, quando a gente for falar em engenharia ocupacional, a gente está tentando fazer a avaliação de ruído, calor, agentes físicos, né? Vibração, radiação, os produtos químicos e os riscos biológicos, protozoários, vírus, bactérias e tudo mais. Tá? Por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês, mas vou repetir. Antecipação eu vou ver o que tem de problema no futuro da minha empresa. Então, a minha empresa vai fazer a aquisição de uma máquina e nessa máquina ela vai trabalhar com determinado produto químico. Será que esse produto químico causa câncer? Será que esse produto químico eu preciso de um sistema de exaustão? Será que esse produto químico é mutagênico, teratogênico, ou seja, muda a genética do trabalhador até dos filhos dele? Então, eu preciso antecipar os problemas e verificar quais são as possíveis soluções antes do produto estar na empresa. Então, essa fase de antecipação. Depois eu detalho mais. A segunda fase seria o reconhecimento. Então, antecipação foi antes. Reconhecimento é o que já está na tua empresa. Já você chegou na empresa, já tem produto químico rodando lá. Então, você tem que reconhecer, você tem que identificar esses produtos químicos. Tá. Identifiquei, tem produto químico. Sim, e daí? Esse produto químico é um problema ou não? Para isso, você tem que avaliar. Tá? Então, eu identifiquei que na minha empresa tem tolueno. Sim, e daí? Eu preciso avaliar se esse tolueno é um problema ou não. Caso esse tolueno, esse meu exemplo, esse produto químico seja um problema, eu vou fazer um controle, que é a última etapa. Então, eu vou antecipar, reconhecer, avaliar e controlar. Só que não acabou o conceito aqui. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das condições e locais de trabalho, visando a preservação da saúde e bem-estar dos trabalhadores, considerando ainda o meio ambiente e a comunidade. Então, o que ele está falando aqui? Que eu vou fazer essa parte de antecipação, reconhecimento, para considerar as condições locais de trabalho, para manter a saúde e bem-estar do trabalhador, mas não apenas isso, do meio ambiente e da comunidade, ou seja, do entorno da empresa. Isso tudo é o que tem na definição de higiene ocupacional. Essa definição é da ABHO, da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, tá? Que é uma associação muito boa aqui que tem no Brasil. Continuando nossa história. Então, antecipação, entendemos a ideia, mas de que forma mais prática a gente vai fazer isso? Então, bora lá. Primeiro passo. Eu deveria, e lembra que o meu foco aqui é produtos químicos, eu deveria implantar um procedimento de comunicação de mudanças ao CERMIT. O que é isso? Toda vez que fossem comprar um novo produto químico, que fosse mudar o processo de um determinado produto químico, essa mudança deveria ser informada ao CERMIT. Justamente para vocês avaliarem previamente, antecipando os problemas. Esse seria o ideal. Tá? Então, primeira coisa que eu devo tentar fazer para implantar a questão da antecipação é tentar implantar um procedimento de comunicação de mudanças. Toda vez que houvesse uma mudança que tivesse relação com o produto químico, eu deveria ser informado. O que mais? Estabelecer critérios para aquisições, exemplo, proibição de carcinogênicos, avaliar a toxicidade. O que é isso? Eu sei que eu vou ser informado toda vez agora, mas além disso, eu já poderia estabelecer critérios. Olha, produto carcinogênico não entra aqui. Produto que seja mutagênico, teratogênico não entra aqui. Então, eu já poderia estabelecer alguns critérios prévios, tá? Porque o cara do compras, quando ele fosse comprar, ele já saberia, rapaz, se tiver tal problema, eu não vou comprar. Porque já é procedimento interno da segurança do trabalho. Então, primeiro, toda mudança seria informado previamente à segurança do trabalho. Segundo, a gente, com base na nossa experiência, a gente ia estabelecer critérios para aquisição. E aí o compras já ficaria sabendo, compras, engenharia, manutenção, que alguns produtos não entram na empresa se não seguir determinados critérios. Estamos entendendo, senhoras e senhores? Sim. Vocês podem usar o legal. É isso aí, Brenda, esse negocinho aí. Que aí facilita, eu acho. Então é para saber que vocês estão vivos.
Isso. Agora vai. E vocês estão me devendo ainda, que eu até parei de encher o saco, mas vocês estão me devendo uma aula onde todos vão mostrar a cara. Não sei se vocês lembram disso. Porque houve uma Hoje eu promessa. só não mostrei minha cara porque eu estou exausta, professor. Não, mas vai ter uma aula que vocês vão ter que... Segunda que vem vocês Tá vão mostrar bom. as caras. Bora lá. Tá, vou me arrumar. Porque eu lembro que eu dei uma aula para uma outra escola e ninguém mostrava a cara. Ou seja, se eu der de frente com esses alunos, eu não sei quem são. Tá? Porque ninguém, eu dei 2 fins de semana de aula para essa turma e ninguém abria a câmera. Só uma ex-aluna minha, que eu enchi o saco dela, ela abriu. Terceiro passo, alinhar com a engenharia, manutenção e direção. Quem é que sabe o que vai acontecer na empresa de mudanças? Engenharia, a manutenção e a direção da empresa. Ixi. Então, a engenharia sabe o que vai acontecer de bronca. Ela faz os processos. A manutenção também e a direção, na direção da empresa, sabe os futuros projetos que vão ter. Ok? Então, esse era o terceiro passo. Então, digamos que, sei lá, semestralmente ou de 3 em 3 meses, você deveria fazer umas reuniões com esses setores. O ideal era que fosse contínuo, mas em algumas empresas vai ser complicado. Para que eles fossem falar, olha, daqui a tanto tempo vai ter uma mudança no processo, vai ter aquisição de novo produto, para a gente conseguir fazer a fase de antecipação. Morre aqui a antecipação. Agora, bora para reconhecimento. Ou seja, eu preciso identificar o que tem na minha empresa. E a primeira coisa que eu vou fazer é o inventário dos produtos químicos. O que é o inventário? É uma listagem, tá? Eu vou listar todos os produtos químicos que tem na minha empresa. Então, isso aqui parece simples, mas dá um trabalho muito grande de fazer. Onde é que vocês acham que vocês vão conseguir essa informação? No compras, no almoxarifado. Então, compras teve que passar pelo compras para entrar. Então, lá tem uma listagem. Ok. No almoxarifado é onde está armazenado. Então, já tenho tudo. Não tem tudo. Tem coisa que entra na empresa que não passa nem pelo compras, nem pelo almoxarifado. Por quê? A engenharia está fazendo o teste de um produto. Como ela está fazendo o teste, o fornecedor deu de graça para fazer esse teste. Não passou pelo compras, nem passou pelo almoxarifado. Está lá na engenharia. Mesma coisa acontece com a manutenção. Outro produto que pode entrar, que não passa nem pelo compras, nem pelo almoxarifado. Terceirizado. O terceirizado trabalha com determinado produto químico. Esse produto químico entra na empresa, mas fica no depósito do terceirizado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba não avaliando tudo. Então, onde procurar a lista? No compras, no almoxarifado, na manutenção, na engenharia e com os terceiros. Aí, você pegou a lista de tudo que tem na empresa de produto químico. Isso aqui, dificilmente você consegue tudo. Mas digamos que você conseguiu. A lista completa de tudo que tem na empresa. Só que a lista que tu tem, você vai ter o nome comercial do produto químico. E o exemplo que eu sempre gosto de usar é o thinner, que vocês conhecem thinner. Thinner o pessoal usa para diluir tinta e tudo mais. É um solvente. Então, adianta vocês saberem que tem thinner na empresa? No inventário está lá, thinner. Tá? Mas thinner não é o nome do produto químico. Thinner é o nome comercial. Tá? Então é tipo, que boa, salsa. Isso não é o nome do produto químico, é o nome comercial para venda. Então, bora ver aqui o thinner das tintas Anjo. Olha o thinner da tintas Anjo. O que tem realmente no thinner da tintas Anjo? Tem tolueno, etanol, metiletilcetona, acetona, 2-butanol, acetato de etila, 2 produtos que são segredo industrial, 1,2,4-trimetilbenzeno, xileno, isopropilbenzeno. Então, quando eu falo thinner 2750 da Anjo,
Esta é a composição. Esses são os produtos químicos que estão no ar, misturados dentro do vasilhame de Tiner. Ok? Entendemos ou não? Entendi, professor. Mas aonde é que eu Sim. consigo? Mas onde é que eu consigo essa informação? Teoricamente, na FISPIC. Tá? Então, a ficha de informação de segurança de produtos químicos é onde, teoricamente, vai ter essa composição. Então, para mim, lógico, é importante eu saber que tem thinner, ok, mas eu preciso saber o que compõe esse thinner. E percebe que aqui eu tenho um produto, thinner, e olha quantos produtos químicos tem dentro dele. Então, se todos for assim, eu estou ferrado. Vai ter um monte de produto químico dentro da minha empresa. Tá? Então, a composição do produto, a primeira informação. A segunda informação que eu preciso é o número CAIS. Então, olha aqui, do lado de cada produto químico, tem CAIS e um número. Por quê? Na área de produtos químicos, a gente tem muitos sinônimos, zilhões de sinônimos. E aí, às vezes, fica na dúvida. Por exemplo, acetona e propanona é a mesma coisa. Mas aqui eu tenho aqui, ó, 67641 é o número CAIS, é a identidade dele. Então, se tiver 67641, pode ter o nome que tem aqui do lado. Eu sei que é acetona. Porque esse número, em qualquer lugar do mundo, é acetona. 67641. Então, tolueno, 108.883. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, do lado se tiver o número CAIS, 108.883, eu sei que é tolueno. Então, para facilitar a identificação, é importante que a gente tenha o nome do produto e o número CAIS. Teoricamente, está na FISPIC também, tá? Então, isso o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma planilha do Excel. Primeira coluna, os produtos químicos, a lista dos produtos químicos. Segunda coluna, a composição de cada produto. Terceira coluna, o número CAIS. Quarta coluna, processos que utilizam esse produto. Esse produto está aonde na minha empresa? O thinner está no setor de pintura e está na manutenção. Então, porque eu tenho que saber aonde é o problema. Então, eu já identifiquei o local que ele estava. Depois, a quantidade utilizada. Na manutenção tem 1 litro, na pintura tem 300 litros. Essa informação também importa para mim, né? Porque depois eu vou dar prioridade para a pintura, que tem uma quantidade maior que é utilizada diariamente, mensalmente, quinzenalmente. O estado físico. Esse produto está no estado sólido, líquido ou gasoso. Aí eu vou colocar lá, mais uma coluna. Estado sólido, líquido ou gasoso. A frequência de uso. Eu uso isso todo dia? Eu uso isso toda semana? Eu uso isso aí mensalmente? Eu uso isso anualmente? Então dane-se. Eu só vou fazer alguma coisa se for anualmente, se for um produto extremamente perigoso. Mas fora isso, eu até esqueço. Porque não vai ter um problema tão sério. E a temperatura de utilização, que é outra informação importante também. Por que a temperatura de utilização é importante? Bora pensar em água. Água, vocês sabem que entra em ebulição a 100 graus Celsius. Agora imagina que não é água, é um outro produto que também entra em ebulição a 100 graus Celsius. Tu tá com esse produto e eu uso esse produto no processo a 80 graus Celsius. Eu não estou tão preocupado com ele. Agora, eu uso esse produto a 120 graus Celsius. Eu estou preocupado com ele. Por quê? Porque ele já está no ar, ele está evaporando. Então, dependendo da temperatura com que esse produto está trabalhando lá no processo, e tem processos que são aquecidos, esse produto está no ar. E tem produto que também a temperatura de ebulição dele é mais baixa. E aí ele vai estar volatilizando mais. Entenderam isso ou não? Acho que sim. Sim. Volatilidade é outra informação importante. Então, vou pegar aqui pela minha garrafinha. Tá. Imagina que eu tenho um produto aqui que é pouco volátil. Então, a tampa está fechada e esse produto é pouco volátil. Então, ele está fazendo uma pressão para sair na tampa.
Só que como está fechado, ok. E tem um outro produto de uma outra vasilhame que ele é muito volátil, ou seja, ele está fazendo uma pressão maior. Qual é a diferença? Se o produto é muito volátil, quando eu abro, ele evapora mais fácil, porque ele tem uma pressão de vapor maior. Tá? Então, aonde eu consigo essa informação de pressão de vapor? Teoricamente, na FISPIC também. Por que você está falando teoricamente? Porque tem umas FISPIC que são umas porcaria que não vem nada. Mas, teoricamente, tudo isso é para estar na FISPIC. Tá? Se eu tenho boas FISPICs, está resolvido metade do meu problema. Professor, mas se não tiver na FISPIC, aí o primeiro passo é entrar em contato com o fabricante, porque ele é o responsável. E é obrigatório legalmente, tá? Ele tem que ter. Só que às vezes eles têm mal feita. Mas aí a gente pode, olha, eu vou denunciar lá para a SRT, coisa e tal, eu posso tentar forçar a barra em cima dele. Ou, se tu é uma empresa grande, você pode dizer, olha, eu vou deixar de comprar de ti. Pode ser até mentira, porque a segurança do trabalho não tem essa força toda. Mas você pode ameaçar se ele não te der as informações. Ok? Ok. Tá bom. Continuando a nossa história. Voltou Yasmin que caiu. Toda hora está faltando eu procurar um áudio aqui. Já achei do grilo, achei do galo, mas tem um outro áudio que eu ainda não achei. Eu não vou falar porque eu quero achar primeiro para depois eu colocar. Caiu outro aqui que eu não sei quem foi. Limite de tolerância é outra informação que eu tenho que ter. Porque na hora que eu vou fazer esse levantamento, o que me interessa no final das contas é comparar o valor do ambiente com o valor do limite de tolerância, para saber. Porque, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 300 ppm de um determinado produto químico no ar, isso é muito ou é pouco? Se o limite de tolerância for 10 ppm, é muito. Se o limite de tolerância for 10.000 ppm, é pouco. Então, eu preciso desse valor, desse limite de tolerância. Só que as pessoas acham que limite de tolerância é algo preciso. Não é, tá? Limite de tolerância é um chute aproximado, só para vocês terem a noção. Então, o limite de tolerância eu vou ter na NR15 e vou ter na ACGH. Então, o que a gente tem que usar? Primeiro a NR15, e se não tiver na NR15, a gente usa a ACGH para complementar. Professor, mas a ACGH não está mais correta? Tá, mas não é o que a gente quer. É o que a lei manda. Então, a lei manda, usa a NR15, que é a nossa lei errada primeiro, e depois complementa com a ACGH mais correta, como complemento apenas. Tá? Mas por que a gente tem que tomar cuidado com o limite de tolerância? Primeiro, que eu já falei, a nossa norma está desatualizada. Tá? Então, os valores da nossa norma são de final da década de 70 e tudo desatualizado. Então, tudo não, mas boa parte desatualizado. Segundo motivo, estudos incompletos. Quando a gente vai fazer o estudo de um determinado agente, por exemplo, agora, vamos pegar o negócio do Covid. Eu sei que não é um produto químico, mas dá para vocês entenderem a ideia. Quem é que está estudando para pegar uma solução para o Covid? Todo mundo. Tá? O mundo todo literalmente está estudando isso e não consegue uma solução de imediato. E tem milhões em cima, porque o primeiro que resolveu o problema vai ganhar uma grana. Tá? Agora imagina uma empresa que criou um produto químico e ela precisa saber todas as consequências desse produto químico para o organismo. Lógico, ela vai estudando. Só que ela descobriu que esse produto químico causa problema para os pulmões. Ok. Ela continua estudando. Daqui a 3 anos, ela descobre que também causa problema para o sistema nervoso central, para o cérebro. Ela não sabe isso de imediato. Os estudos demoram. Não são coisas instantâneas. E não tem essa grana toda, por exemplo, que é o caso do Covid, para resolver. Tá? E tendo grana já demora, imagine sem ter grana só para isso. E tem outros produtos que essa empresa faz também.
Então, os estudos, eles não são com 100% no início. Tantos não são que, com o tempo, vai mudando. Se fosse perfeito, não mudava nunca. Mais um item. Vazão respiratória. O que é isso? Quando eu estabeleço um limite de tolerância, eu considero que esse trabalhador está respirando a uma determinada vazão. Tá? Então, ele está fazendo serviço a uma determinada vazão. Mas, imagina que esse serviço é mais puxado. Ele não vai respirar mais? Vai entrar mais produto químico. E a norma não considera isso. Ela considera um valor padrão de vazão respiratória. Então, já tem um erro aí também. Suscetibilidade individual. Suscetibilidade individual. Tem algumas pessoas que elas são alérgicas. Então, mesmo o limite de tolerância se relaciona 3.000, ela exposta a 300, ela pode ter problema. Porque o limite de tolerância é para a maioria, não é para todo mundo. Forma de penetração. O limite de tolerância considera o limite com base na entrada por via respiratória. Mas entra pela pele também. Só que ele não considera. Ele só considera a entrada por via respiratória. Os valores estão lá, não considera a absorção cutânea. Só diz que entra pela pele também, mas não considera esse valor. O limite de tolerância considera que as pessoas que estão expostas estão saudáveis, não estão gripadas, não estão com problema nenhum, o que nem sempre é verdade. O limite de tolerância não considera o efeito combinado, ela considera que eu estou exposto a um único agente químico, mas eu posso estar exposto a 5, 6, 10. O limite de tolerância faz estudos indiretos. Eles não pegam lá a Andresa, a Josifrânio, a Mauri, a Brenda, a Saira, a Laila, a Graciane, a Gracenilda e a Andresa, colocam numa sala, jogam o produto químico. Ah, tá, vão morrer a tantos ppm. Não, como é que eles fazem? Eles pegam ratinho, pegam coelhinho, pegam células. Eles fazem de forma indireta, porque não dá para sair matando gente. E daí extrapolam para o ser humano. Percebe que tem um erro abissal aí nessa história. Lógico, vão estudando. Tem metodologia para isso, mas tem um erro. Tanto tem que muda. E o último que você já sabe, o amostral é pobre. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Em empresa, a gente nunca consegue fazer muitas amostras. Então, por exemplo, eu tenho 30 trabalhadores expostos àquele produto químico que ficam o ano todo expostos, trabalhando 8 horas por dia. Geralmente vai ser feito quantas amostras? Uma. Será que isso é representativo? Provavelmente não. Então, o limite de tolerância é um chute aproximado. Só isso, tá? Não considere como um valor preciso. Eu, antes de trabalhar com segurança, ou melhor, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que era um negócio muito preciso. Não é. É um chute, tá? E às vezes nem aproximado é, porque ainda não estudaram um pouquinho mais e mudou totalmente. É o mais aproximado de acordo com o que a gente tem de conhecimento hoje. Tudo bem, seria isso. Então, continuando, o que eu parei aqui, eu estava falando da minha tabelinha lá de informações. Limite de tolerância, eu só abri um parênteses para falar sobre limite de tolerância. Que mais informações eu tenho que ter na minha tabelinha lá? A toxicidade do produto. Esse produto é carcinogênico, ele é mutagênico, ele é sensibilizante. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu preciso saber, ele é tóxico para os trabalhadores? Então, eu vou colocar também na minha tabelinha. Minha tabelinha, porque eu sou lá do Pará. A outra informação é a reatividade. Vocês sabem que tem produto que, se ficar ao lado de outro produto, pode reagir, gerar um produto mais tóxico, pode pegar fogo, pode gerar um problema. Tá? Então, na NR15 não, na FISPIC, se a FISPIC for boa, por exemplo, aquela FISPIC que eu mostrei agora tem isso aqui, ó, tolueno. Reage violentamente com ácido fúrico, sulfúrico fumegante, ácido nítrico, prata, perclorato, babá. Então, lembra que tinha um monte de agente, ele coloca a reação de cada agente daquele. Então, essa é uma FISPIC boa. Então, eu preciso saber se na hora de eu armazenar esse produto não vai trazer problema para esse trabalhador. E aí eu dependo dessa reatividade. Professor, mas são 6 zilhões de produtos químicos, eu não vou conseguir fazer isso tudo. O que você tem que fazer? Pega os produtos começa pelos produtos mais críticos da tua empresa. Ah, professor, mas eu não sei quais são os mais críticos. Se tem tanto produto químico, tem um químico na tua empresa. Faz a listagem, vai lá com o químico da sua empresa. Meu filho, como é que é o negócio? Quais são os mais
cavernosos aqui. Aí ele vai falar esse. Então você vai começar a estudar aqueles. Vai correr atrás de FISP, vai se dedicar àqueles. Porque são aqueles que causam maior problema para o seu trabalhador. Depois eu vou para a FISPIC, tá? A FISPIC é a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, você já sabe. E aí eu tenho que gerenciar essas fichas dentro da empresa. A FISPIC, para quem não lembra, é como se fosse a bula do remédio. Todo remédio tem uma bula, todo produto químico tem uma FISPIC, explicando como trabalhar, os riscos e tudo mais. Então, primeira coisa que eu tenho que verificar, se é a versão mais recente. FISPIC vai mudando ao longo dos anos. Aí tu tem lá uma versão de 2005, que está lá guardada e tu usa aquela como referência. Há uma grande probabilidade de estar desatualizada. Alguém tem que verificar se teve atualização. Serviço bom para estagiário. Entrar no site, verificar se teve atualização. Idioma da ficha. Vai ter ficha que vai estar em inglês, vai estar em francês, em alemão, em mandarim. Então, o que você tem que fazer? O compras deveria já negociar lá com o fornecedor. Olha, a gente vai comprar de você, mas a gente gostaria que viesse as FISPICs em português. Se tu é uma empresa grande, talvez você consiga que a empresa no pacote faça essa tradução e mande para você, porque é interessante para eles pegar você como cliente. Agora, se você é uma empresa pequena e vai comprar uma quantidade pequena, aí vai ser mais enrolado. Vai ser Google Tradutor, que nem sempre, ou melhor, não será 100% confiável. Nem sempre não será 100% confiável. O que mais da FISPIC? Corresponde ao mesmo produto e fabricante utilizado na empresa? O que é isso? Quando você tem... Lembra lá do meu exemplo do thinner? Meu thinner era da Anjo. Tá? Existe thinner da Coral, da Renner, da Ipiranga. Existem vários tipos de thinner. Então, digamos que tu fez toda essa avaliação com o thinner da Anjo e fizeste a avaliação química, coletaste o ar ambiente lá, trabalhando com o thinner da Anjo. Não lhe informaram, lembra que tinha que ter um procedimento toda vez que mudasse lhe informar? Não lhe informaram que estão usando agora o thinner da Coral. É a mesma coisa? Não é. Por quê? Porque a composição do thinner da Coral não será exatamente igual ao thinner da Anjo. Você já perdeu a avaliação química porque é outro produto, tá? E a sua tabelinha lá já está desatualizada, porque a composição também não é a mesma. Então isso é um detalhe que a gente tem que tomar bastante atenção, que ferra toda a nossa gestão do produto químico. A FISPIC, ela possui todos os 16 tópicos obrigatórios, segundo a NBR. Então, a NBR, eu não lembro de cabeça o número da NBR, mas a NBR estabelece 16 tópicos que tem que ter. Então, por exemplo, ela vai dizer que tem que ter a questão de identificação do produto da empresa, identificação dos perigos do produto, EPIs que o trabalhador tem que usar, consequência para o meio ambiente, primeiros socorros, tudo isso está na FISPIC. E aí eu preciso ter essa FISP que tenha todos esses tópicos. Às vezes não tem. E eu preciso também ter todas as informações para rotulagem. Porque imagina o seguinte, você comprou lá uma bombona de 100 litros, você não vai pegar essa bombona de 100 litros e colocar em cima da mesa. Você vai transferir para um vasilhame menor. Só que tu não pode deixar o vasilhame assim, tu tem que fazer uma rotulagem para ele. Para o teu trabalhador saber o que tem aqui dentro. E quais são as informações que precisa? O rótulo, primeiro, identifica o produto, o nome do produto, isso vai ter, lógico. Identifica o fabricante, ok, essa informação tu tem também. Indica a quantidade nominal de uma substância. Então, por exemplo, isso aqui tem 1 litro. Aí eu vou colocar aqui, 1 litro. A quantidade nominal que esse negócio aqui consegue armazenar. Pictogramas. Pictogramas são essas figurinhas. Cada figurinha dessa tem um significado. Então é tóxico, é oxidante, é corrosivo, é inflamável, é explosivo, faz mal para o meio ambiente. Então cada figurinha dessa tem uma consequência. Não adianta de nada eu colocar a figurinha aqui se o trabalhador não sabe o que significa. Então toda vez que você vai fazer a rotulagem, eu preciso também orientar o trabalhador.
primeiro estudar para ter a informação e depois passar essa informação para o trabalhador. Eu preciso ainda das frases de advertência H, advertência de perigo, e as frases de advertência de prudência. Já vamos ver melhor, tá? Então, tem algumas frases de advertência de perigo e umas recomendações de prudência, frases P. Já vamos ver, vocês já vão entender. E, por fim, informações complementares. Então, ó, o meu rótulo... Deixa eu pular para o rótulo, já volto aqui. O meu rótulo ficaria assim, ó. Então, acetona, o nome do fabricante, os pictogramas, as advertências sobre o produto, a quantidade nominal, 500 ml, e informações suplementares, se for necessário. Isso aqui deveria estar aqui. Tá? De cada produto químico da minha empresa, se eu coloquei em vasilhames menores, eu teria que ter essa rotulagem. Deixa eu voltar aqui para explicar para vocês as frases P e H. Então, as frases H descrevem a natureza do perigo que o produto apresenta. Então, existe uma tabela de frases e para cada produto químico tem, olha, esse produto é inflamável, esse produto é tóxico e tudo mais. Como é que funciona? Vai ter uma letra H e 3 dígitos. Tá? Então, quando eu tenho H, o número 2 e mais 2 números, é um perigo físico. Por exemplo, H221 é gás inflamável. Quando tem H, o número 3 e mais 2 números, é perigos para a saúde. Então, por exemplo, H310 corre porque é mortal em contato com a pele. Quando eu tenho H, número 4 e mais 2 números, eu tenho perigo para o meio ambiente. Por exemplo, H400, muito tóxico para organismos aquáticos. Então, essas são as frases de perigo. E as frases de prudência? Como é que vai funcionar? Vai ser P, um número e mais 2 números. Então, P1 mais 2 números são orientações gerais. Então, P103, leia o rótulo. Ok. P2 mais 2 números são frases de prevenção. Então, P233, mantenha o recipiente bem fechado. P3 mais 2 números é a resposta, o que você tem que fazer. Então, P315. Então, se você tomar, se você tiver contato, consulte imediatamente o médico. P4 mais 2 números é a armazenagem. Então, aqui, por exemplo, P410, mantenha ao abrigo da luz solar. Não pode ficar exposto à luz solar quando ele está armazenado. E o último, P5 mais 2 números, eliminação. Então, por exemplo, esse produto ele não deve ser reutilizado a embalagem. Eliminar o conteúdo e recipiente de acordo com a legislação. Então, essas são as frases H e as frases P. Estou colocando alguns exemplos, né? Tem dezenas. E essas frases P relacionadas ao teu produto químico e as frases H relacionadas ao teu produto químico devem aparecer no rótulo. Entendemos, senhoras e senhor? Ok. A Laila, pelo menos, está viva e entendeu. Sim. O que mais aqui? Tá. O que mais que eu tenho que verificar em relação às FISPs? Elas têm que ser disponibilizadas nos setores de uso ou armazenagem do produto. Então, elas têm que ficar pelos setores. Que todo mundo tem que ter acesso, né? E avaliar semestralmente, eu já falei sobre isso, se elas estão atualizadas. Lembra que eu falei que é importante eu verificar se aquela versão ainda é a última versão? Então, ok. E informar sobre o novo produto ou alterações da ficha para os trabalhadores. Então, toda novidade que eu tiver da FISPIC, o trabalhador, não interessa eu ter toda essa informação que a gente está passando aqui. Quem é que tem que ter essa informação? O trabalhador. Tá? A Yasmin já está toda roxa, porque já caiu umas 2 ou 3 vezes, né, Yasmin? Então, a gente fez a questão da antecipação, fez a questão do reconhecimento. Agora entra na parte de laboratório propriamente dito, que seria a avaliação. Tá?
Mas para vocês entenderem a sequência, por isso que eu falei primeiro da antecipação e reconhecimento. Mas o que a gente faz especificamente em laboratório? Avalia. Tá? A gente avalia os produtos químicos. Só que essa avaliação pode ser qualitativa ou quantitativa. Em laboratório, o foco é maior na parte quantitativa. Mas dá para eu qualificar também. Então, por exemplo, eu entro em determinado setor, tem muita poeira naquele setor. Eu não preciso quantificar para saber que é um problema. De forma qualitativa, visual, eu estou identificando. Tá? Só que na área de... Eu vou acabar no mesmo pedaço que eu acabei de estar. Então, faltam uns 5 slides, acho. Só que na hora que eu vou fazer essa avaliação, pode acontecer uma bronca. E se, na hora que eu for fazer essa avaliação quantitativa, eu não tenho dinheiro ou não tenho limite de tolerância? Pode acontecer, né? Eu quero fazer as avaliações, mas não tem grana. Ou o produto químico não tem limite de tolerância. Não é todo produto químico que já tem estudo com limite de tolerância. O que eu posso fazer? Então, eu posso fazer uma avaliação qualitativa. Como é que faz a avaliação qualitativa? Bora ver primeiro as vantagens. Primeira vantagem, velocidade da avaliação. Vou pegar algumas informações, depois a gente vai aprender isso na próxima aula. Vou pegar algumas informações e aí já está feito. Eu só pego as informações, vejo uma tabela e está feito. É rápido o que faz. Segunda vantagem, ela vai indicar alguns controles que seriam necessários para aquela situação. Eu já tenho uma forma de avaliar se os controles que eu tenho estão batendo com a indicação dela, dessa avaliação qualitativa. E o menor custo na avaliação, só vai gastar minha hora de trabalho para fazer aquilo. Não gasta nada, tá? Só meu tempo perdido. Perdido não, trabalhado. E quais são as desvantagens desse tipo de avaliação? Pode ter uma menor precisão, porque dependendo das informações que eu peguei, pode ter um erro nessa história. Segundo, ela não é aplicável para gases ou líquidos que se usem acima do ponto de ebulição. Então, isso aqui é uma bronca, né? Se eu estou usando um produto, um gás ou um líquido que é utilizado no processo acima do ponto de ebulição, já não dá para fazer essa avaliação qualitativa. Pelo menos essa metodologia que eu vou explicar para vocês. E também não é aplicável para todas as substâncias. Por exemplo, não é aplicável para pesticida. Para pesticida não dá para usar. E existem vários métodos. Eu estou colocando esses métodos aqui, mas existem vários outros, tá? Métodos. Então, esses métodos todos você encontra nesse livro da Fundacentro, que é gratuito. Então, se algum dia vocês precisarem, eu vou precisar trabalhar com aquele negócio que o professor falou lá, eu não tenho grana, tenho que fazer avaliação qualitativa, certo seria estudar mais detalhadamente, porque eu vou mostrar um método, só que tem vários. E aí eu parei exatamente aqui à tarde, tá? Só que aí eu falei para os meninos da tarde que tem um vídeo meu lá no YouTube de avaliação qualitativa, tá? Que já serve, é uma forma de vocês conseguirem já teoricamente começar a entender esse assunto. Então, deixa só eu entrar aqui e eu já vou passar o link para vocês. Mas, por enquanto, dúvidas, senhoras e senhores? Não, Pode professor. disponibilizar esse livro? Esse livro é gratuito, tá? Na Fundacentro. É o que eu falei para você ontem, que eles mudaram a configuração do site e tudo mais, e tá Me difícil manda, acesso para tu não me tudo. mandaste, manda um link para eu lembrar, senão eu não vou lembrar, não. Me manda um link, porque eu tenho que procurar, eu não sei onde está. Entendeu? Me manda um link, que aí eu acho que não era nem esse, era outro livro, né, que tu tinha falado. Não, é esse mesmo, professor. Era isso mesmo? Tá. Mas me manda um link, que aí eu vou. O link já, me manda um e-mail. Não manda WhatsApp, não. Manda um e-mail, que você, quando eu entrar no computador, amanhã eu dou uma procurada, e aí eu vejo onde está. Porque eu não sei onde está, vou ter que procurar. Não sei onde eu guardei. Porque faz tempo que eu não uso ele. Tá? Mas eu passo sem problema nenhum. Sim, eu fiz besteira aqui, agora que eu vi. Espera só um instantinho, crianças. Aqui.
qualitativa. Cheio. Então, é o vídeo 87. Eu vou colocar aqui o link, mas qualquer coisa é só entrar no canal no YouTube, Jornal Segurito, é o vídeo 87. Então, nesse vídeo vai ter a explicação de avaliação qualitativa. É o link que eu acabei de colocar no chat. Ok, senhoras e senhor? Alguma dúvida? Ok, professor. Ok. Então, tchau e benção. Façam o exercício lá, que é complementar. Ok, professor.